Bom dia, professora. Eu me chamo Maria Janeide e hoje eu e meu grupo, que é formado por Larissa, Marta, Cauisliane, Francisco Guilherme e Eduardo, iremos apresentar o trabalho falando sobre o domínio morfoclimático do Cerrado. E agora vamos começar a falar. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e é conhecido também como a savana brasileira. Possui uma das formações vegetais com maior biodiversidade. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil, compreendendo cerca de 22% do território brasileiro. Caracteriza-se por ser uma região de savana, estendendo-se por cerca de 200 milhões de quilômetros quadrados. Possui uma formação vegetal de grande biodiversidade e grande potencial aquífero. No entanto, é considerado atualmente o segundo bioma do Brasil mais ameaçado. Agora eu vou falar sobre as características do cerrado, a localização. O bioma cerrado localiza-se no Brasil Central, compreendendo 10 estados brasileiros. O cerrado é um bioma localizado no nordeste do Paraguai, leste da Bolívia e em grande parte do Brasil Central, constituindo cerca de 22% do território brasileiro. No Brasil, a sua área compreende os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal e alguns encraves, terreno ou territórios dentro do outro, no Amapá, Amazonas e Roraima. Estima-se que a área abrangida pelo Cerrado no Brasil, segundo o IBGE, alcance 2.036.448 quilômetros quadrados de extensão. Bom dia, me chamo Marta e vou dar continuidade falando um pouco sobre o Cerrado. O bioma Cerrado limita-se ao norte com o bioma Amazônia, ao leste e nordeste com a Caatinga, ao sudoeste com o Pantanal e ao sudeste com a Mata Atlântica. Isso confere ao bioma Cerrado uma característica única. É o único bioma da América do Sul a ter tantos contatos biogeográficos. A região compreendida por essa formação vegetal apresenta altitudes que variam de 0 a 1.800 metros. Essa área abrange diferentes bacias hidrográficas, como a Bacia do Amazonas, Bacia do Tocantins, Bacia do Paraná, Bacia de São Francisco e Bacia do Paraíba. A vegetação do cerrado é caracterizada por árvores com troncos tortuosos, arbustos e gramíneas. O cerrado é conhecido como a savana, com a maior biodiversidade do mundo, abrigando cerca de 11.627 espécies de plantas nativas, sendo aproximadamente 4.400 espécies endêmicas. Em razão à sua extensão, o bioma cerrado não possui uma fitofisionomia. A vegetação é bastante diversificada, variando de formas campestres, como os campos limpos, a formação de florestas densas, como os cerradões. Os fatores que possibilitam essa variedade de fisionomias está relacionado ao tipo de solo, os tipos de climas e os tipos de relevo nas regiões que abrigam o cerrado. Eu sou Carlos Eduardo e vou dar continuação ao assunto sobre vegetação. Bom, no Cerrado há um dos principais tipos de vegetação, que estão distribuídos em formações savânicas, florestais e campestres. Essas fitofisionomias possuem uma grande variedade de espécies, apresentando plantas arbóreas, herbáceas, arbustivas e cipós. Essa variedade de vegetação pode ser distribuída em dois estratos: estrato lenhoso, que é composto por árvores longas e arbustos, e o estrato herbáceo, composto por ervas e subarbustos. Esses estratos possuem características diferentes, e os que os tornam competitivos, pois dependem de condições específicas para se desenvolverem, ou seja, o que beneficia um dos estratos acaba por prejudicar o outro. A formação herbácea, por exemplo, caracteriza-se pela ausência de sombra. Portanto, se ocorrer o adensamento da formação lenhosa, a formação herbácea enfrentará problemas para se desenvolver, pois o sombreamento não a favorece o seu crescimento.
As árvores do estrato lenhoso que compõem o cerrado costumam apresentar troncos grossos e tortuosos. Suas raízes podem atingir até 15 metros de profundidade, garantindo que a vegetação encontre água e consiga manter-se independentemente do período de seca. Já as formações herbáceas possuem raízes menos profundas, chegando a aproximadamente 30 centímetros de profundidade. Bom dia, meu nome é Cauisliane e eu vou falar a continuação do assunto da vegetação e iniciar sobre o clima. Por causa da pouca profundidade, os ramos das formações herbáceas secam à medida que se estabelece o período de seca. Esses ramos secos propiciam as queimadas recorrentes nesse tipo de bioma. Em virtude da diversificação vegetal desse bioma, há árvores que alcançam até 20 metros de altura e também cactos e orquídeas. Essas orquídeas são encontradas em áreas de chapadões. Essa diversidade garante ao cerrado algumas tonalidades em sua paisagem. E as principais cores encontradas nesse bioma são verde, amarelo e tons amarronzados, em razão ao descoramento da vegetação ocasionado pela fonte incidência do sol. Destacam-se no cerrado as seguintes espécies de vegetação: angico, babatimão, aroeira, ipê, copaíba, cajenara, pau-santo, pequi, pau-terra, pau-jacaré, lobeira, gravatá, ingá, mosquitinho e jabuticaba. Agora eu vou começar o assunto do clima. Começando pelo clima do cerrado. O bioma do cerrado é constituído predominantemente pelo clima tropical sazonal, caracterizado por invernos secos e verões chuvosos, apresentando precipitação média de 1.500 milímetros. Essa precipitação varia em limites com outros biomas. Na região do Cerrado limitante, como a Caatinga, por exemplo, o índice pluviométrico encontra-se em 600 milímetros a 800 milímetros. Já no limite com o bioma Amazônia, a precipitação alcança entre 2.000 milímetros e 2.200 milímetros. Olá, aqui é Francisco Guilherme e eu vou dar continuidade ao assunto clima. Vou falar sobre o assunto fauna e iniciar o assunto o solo do cerrado. A estação definida pelo período de seca geralmente se inicia no mês de maio, finalizando-se no mês de setembro. A estação chuvosa tem início em outubro, estendendo-se até o mês de abril. Nessa estação é comum acontecer os chamados veranicos, que são curtos períodos de seca. A temperatura média anual fica em torno de 22 graus, variando as médias ao longo das estações do ano. Nos períodos de seca, a umidade do ar pode chegar a 15%. Geralmente, no mês de julho e agosto, a insolação é bastante intensa e reduz-se nos períodos chuvosos em razão da alta nebulosidade. Agora eu vou falar sobre a fauna do cerrado. O tamanduá-bandeira é uma espécie animal comum no cerrado. O cerrado conta com uma grande variedade de espécies de animais, destacando-se o grupo de insetos. Apesar da grande variedade, a fauna do cerrado é pouco conhecida, especialmente o grupo dos invertebrados. A fauna apresenta cerca de 837 espécies de aves, das quais 29 são endêmicas, 185 espécies de répteis, das quais 24 são endêmicas, e 194 espécies de mamíferos, sendo 19 delas endêmicas, e 150 anfíbios, sendo 45 endêmicos. Alguns estudos indicam que há cerca de 14.425 espécies de invertebrados. Agora eu vou iniciar o assunto solo do cerrado. Os solos do bioma cerrado caracterizam-se pela sua profundidade, drenagem e por serem antigos, datados no período terciário. Os solos geralmente possuem cor avermelhada, são porosos e permeáveis, portanto sofrem intensos processos de lixiviação. Sobre o solo do cerrado. Contudo, há regiões do cerrado em que os solos apresentam formações de couraças, que acabam por dificultar a entrada da água das chuvas, impedindo que nessas áreas formem-se vegetações exuberantes e haja um desenvolvimento na agricultura. A textura dos solos desse bioma é diversificada, com predomínio de areia, seguida por argila e silt. Pode-se dizer, então, que os solos são predominantemente arenosos e argilosos, o que resulta na baixa capacidade de reter água. No que
tange a características químicas. O solo do cerrado apresenta bastante acidez, com um pH que varia entre 4 e 5. A acidez conferida a esses solos deve-se ao fato de apresentar uma composição altos níveis de alumínio. Nesse bioma, predominam-se os latossolos, caracterizados por excessiva acidez, e os podosóleos, que podem ser chamados também de argissolos. Os latossolos apresentam coloração avermelhada e são pobres em nutrientes. Já os podossólicos apresentam coloração mais escura, com tonalidades vermelhas e são bastante suscetíveis a processos erosivos. A falta de nutrientes em alguns solos desse bioma dificulta o desenvolvimento da agricultura. Isso foi corrigido com as técnicas de calagem, capaz de corrigir a acidez do solo. Os principais produtos agrícolas cultivados no Cerrado são soja, cana-de-açúcar, milho e algodão. Olá, aqui é Francisco Guilherme e agora eu vou falar sobre os tipos de cerrado. Bom, o uso da expressão tipos de cerrado não é correto. Sabe-se que o bioma cerrado, em razão de sua grande extensão no território brasileiro e por fazer fronteira com diversos outros biomas, possui paisagens variadas e uma grande biodiversidade. O termo correto para referir-se a essas variações paisagísticas é fitofisionomias do cerrado. Essas fitofisionomias variam de acordo com as regiões, características do clima, do solo e do relevo. A primeira são os campos limpos, que é um tipo de vegetação composta por gramíneas, sem a presença de extrato lenhoso. Esse tipo de fitofisionomia é propícia para o deslocamento de animais, como a onça pintada, ema e tamanduá-bandeira. A segunda são os campos sujos. É comumente conhecida como cerrado ralo e é constituído por plantas do estado herbáceo, nos quais arbustos são poucos expressivos. E a terceira é o cerrado stricto sensu. Representa a vegetação mais predominante nesse bioma e constitui-se principalmente por espécies arbustivas compostas por aves de pequeno porte, com troncos tortuosos e espessos. Esses arbustos não são densos, como em áreas de matas fechadas, e adaptam-se às condições do ambiente, apresentando raízes com bastante profundidade que alcançam os lençóis freáticos. Aqui é Cauesliane e eu vou dar continuação à diversidade dos tipos de vegetação do cerrado. 4. Mata seca. Esse tipo de fitofisionomia encontra-se afastado de cursos d'água. Nela se localizam árvores como o ipê e a aroeira, que ao longo da estação seca, elas perdem suas folhas em razão da baixa disponibilidade de água. 5. Cerradão. O cerradão constitui uma vegetação de transição entre a mata seca e o cerrado stricto sensu. Ela apresenta árvores com muitas folhas e ramos, além de característica tortuosa. Nesse tipo fitofisionômico, encontra-se uma vegetação como porte maior que os arbustos, chegando a 9 metros de altura. 6. Matas e galerias. Também conhecida como matas úmidas, são vegetação que acompanha os cursos d'água. Elas apresentam árvores que podem atingir até 30 metros de altura, troncos lisos e folhas pequenas. Elas mantêm sua folhagem verde durante todo o ano graças à presença de água. 7. Veredas. Elas são conhecidas também como áreas de várzeas e estão localizadas em áreas de nascentes de diversas bacias hidrográficas. A vegetação é comumente formada por buruti e espécies de mata e campo. Limitam-se com os campos limpos e os campos sujos. A vegetação apresenta exuberância. 8. Cerrado rupestre. Esse tipo de vegetação forma-se em ambientes com características rochosas, especialmente em serras. As principais espécies desse tipo de fitofisionomia são caju, papiro, muruci e mangabá. Oi, gente, meu nome é Larissa e eu vou falar sobre a importância do cerrado. Bom, o cerrado, ele é um bioma que, em razão da sua grande biodiversidade, ele deve ser bem conservado. Cerca de 200 espécies nativas são nativas desse bioma. Possuem um grande potencial econômico, além, do seu potencial medicinal.
Algumas espécies de plantas já foram patenteadas por indústrias farmacêuticas. São exemplos de espécies do cerrado com potencial medicinal, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Barbatimão, é uma árvore do cerrado cuja a casca, as folhas e as raízes podem ser usadas como cicatrizantes de feridas, úlceras e sangramentos. Tem também a pacari, que é uma árvore do cerrado, né, cuja as folhas, e a estrecasca, elas podem ser utilizadas também na cicatrização e tratamento de úlceras, e também podem ser usadas em tratamento de gastrite. O rufão, que é uma planta do cerrado que cresce entre moitas, cujas raízes podem ser utilizadas para fazer chás e garrafadas. A raiz do rufão também pode ser utilizada em tratamentos de anemia e inflamações no estômago e no intestino. Outra relevância desse bioma é que ele compreende uma área habitada há centenas de anos, principalmente pela população indígena. E é um bioma que através desse bioma os povos conseguem sustento, extraindo dele os recursos naturais. Portanto, é necessário que esse bioma seja bem conservado, para essas comunidades consigam manter a sua sobrevivência, né? As principais comunidades indígenas que existem no Cerrado são os Carajás, Avacanoeiros e Xerentes. Aqui quem fala é Janeire e eu vou falar sobre a devastação do cerrado. A perda da biodiversidade no bioma cerrado já é uma realidade. Bastaram apenas 5 décadas para se reduzir o tamanho original desse bioma para 41% do total original, segundo o Ministério do Meio Ambiente. As principais atividades que comprometem a conservação desse bioma estão relacionadas com o extrativismo e a expansão agrícola. Expandir a atividade agrícola requer desmatar áreas, o que vem acontecendo com frequência na região abrangida pelo cerrado. É válido lembrar que o cerrado abrange uma grande área de bacias hidrográficas, possuindo um potencial aquífero imenso, representando 8% da disponibilidade de água em nível nacional. Quando as áreas são desmatadas, para viabilizar atividades como agropecuária, além de degradar a natureza propícia, também o assoreamento das áreas das bacias e pode provocar contaminação das águas por causa do uso de agrotóxicos nas produções agrícolas.